Ok, o que a gente vai fazer agora é alguns exemplos de desigualdades ou, enfim, inequações aqui. Então, o primeiro exemplo que a gente vai fazer é encontrar todos os números reais que satisfazem essa desigualdade aqui. 1 menos x ao quadrado vezes x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x maior do que zero. Okay? Então, é interessante porque a resposta desse problema aqui ela é a mesma se você tivesse uma expressão bem diferente desse produto aqui. A resposta é a mesma, de que eu poderia ter outro problema, por exemplo, se eu tivesse um problema que seria 1 menos x ao quadrado dividido por x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x maior do que zero, a resposta seria a mesma. Aqui tanto faz eu resolver o problema que eu escrevi aqui em branco ou esse outro problema que eu escrevi dessa outra cor aqui. E essencialmente porque o que a gente vai verificar é o sinal do número de cada uma dessas expressões. Então a gente vai verificar o sinal da expressão 1 menos x ao quadrado e o sinal da expressão x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x. E a questão do sinal dos números, se eu estou multiplicando ou dividindo, é essencialmente a mesma. E a gente lembra que a divisão é simplesmente uma multiplicação pelo inverso, né? E o inverso preserva o sinal do número, portanto, daquela expressão, ok? Então, eu resolver essa desigualdade, 1 menos x ao quadrado vezes x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x maior do que zero é a mesma coisa que eu resolver. A resposta é a mesma de 1 menos x ao quadrado dividido por x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x maior do que zero, ok? E é por causa daquilo que eu disse, que se você... A gente vai analisar os sinais desses números, você analisar o sinal de um produto, é essencialmente a mesma coisa que analisar o sinal de uma divisão desses números, por causa das propriedades que a gente mencionou. Só que a gente vai analisar um pouco mais destrinchado isso aqui, a gente vai tentar reescrever essa expressão aqui. A primeira coisa que a gente percebe é que eu tenho aqui 1 menos x ao quadrado, isso aqui é uma diferença dos quadrados, porque 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que 1 menos x vezes 1 mais x, ok? Outra coisa que dá para perceber aqui, também no segundo termo, é que eu tenho x aparecendo em cada um dos termos, né? Aparece em x ao cubo, em x ao quadrado e em 2x. X ao cubo porque é x vezes x ao quadrado. O x ao quadrado é x vezes x e o 2x é 2 vezes x. Então eu posso colocar o x aqui em evidência, que a gente fala. E aqui eu vou ficar com x ao quadrado menos x menos 2. Então eu quero saber quando é que isso aqui é maior do que zero. Além disso, essa expressão, não vou dar muitos detalhes aqui o porquê que eu tenho isso, mas em outras videoaulas anteriores que a gente fala sobre polinômios, em particular encontrar as raízes reais de um polinômio, que é essencialmente a mesma coisa que fatorar aquele polinômio, aqui no caso de grau 2, a gente dá para escrever essa expressão x ao quadrado menos x menos 2 como sendo x menos 2 vezes x mais 1. Okay? Para ver isso, basta ver que esse polinômio de segundo grau aqui, que no caso x ao quadrado menos x menos 2, tem raízes que é x igual a 2 e x igual a menos 1. Okay? Tem várias formas de fazer isso. A gente viu algumas delas aqui, desde a fórmula de Bhaskara até outras formas mais diretas, analisando, por exemplo, dois números que a soma vai dar 1 e o produto dá menos 2. Okay? Então, no caso aqui, 2 e menos 1, etc. E um outro jeito que a gente viu também, resolvendo uma equação de segundo grau de uma forma diferente. E agora não dá mais para eu destrinchar nada, né? Todos esses são esses fatores aqui, todos fatores de primeiro grau. E esse é o máximo que eu posso, vamos dizer, não simplificar essa expressão, mas escrevê-la desse formato, vamos dizer, fatorado, ok? E aí, o que é que acontece? Para eu analisar o sinal dessa expressão, eu vou analisar o sinal de cada um desses termos. Eu vou analisar o sinal desse termo aqui, eu vou analisar o sinal desse outro termo, eu vou analisar o sinal desse termo x, eu vou analisar o sinal desse x menos 2 e finalmente eu vou analisar o sinal do x mais 1, ok? E de certa forma aqui
uma coisa que acontece é que esse x mais 1 apareceu duas vezes, né? Porque tanto esse aqui, 1 mais x aparece aqui, aparece x mais 1. Mas 1 mais x e x mais 1 é a mesma coisa, né? Então, dá para simplificar um pouco a análise da gente. Se a gente vê que isso aqui é 1 menos x vezes x menos 2. E aqui o x mais 1 e 1 mais x é a mesma coisa, né? Então, quando eu multiplico isso, vai dar 1 mais x ao quadrado. Qual é a vantagem disso? É que esse termo 1 mais x ao quadrado, ele nunca é negativo. Okay? Qualquer número ao quadrado, na pior das hipóteses, ele pode ser zero, que seria no caso do x ser igual a menos 1. Mas é interessante você ver que o 1 mais x ao quadrado é sempre maior ou igual que zero. Só é igual a zero e, no caso, ele só é igual a zero, né? Esse 1 mais x ao quadrado só é zero se o x for menos 1. Okay? Só tem é o único número que essa expressão é zero. Então é importante considerar isso porque a análise da gente vai ficar um pouco mais simples, já que esse número aqui, essa expressão que eu estou marcando aqui laranja, ela não vai alterar o sinal desse produto aqui. Porque a gente sabe que um número positivo, quando eu multiplico uma expressão algébrica, expressão numérica, seja lá o que for, por um número positivo, não altera o sinal, ok? Se fosse negativo, aí iria alterar, eu teria que me preocupar, mas nesse caso aqui, ela, na pior das hipóteses, daria zero, né? Eu tenho que desconsiderar apenas o impacto dela aqui, no caso, é desconsiderar esse caso aqui, que o x é menos 1, porque nesse caso, esse produto daria zero, ok? Enfim, então vamos analisar o sinal, portanto, dessa expressão 1 menos x, x e x menos 2, que são os outros fatores dessa expressão. E essas expressões são relativamente fáceis de analisar. Então, por exemplo, quando é que... Então, vamos ver aqui. Então, agora, quando é que 1 menos x é maior do que zero, por exemplo. Okay? Então, isso aqui é a mesma coisa que se eu somo x dos dois lados, que 1 ser maior do que x, ou, reescrevendo aqui, é a mesma coisa que dizer que o x é menor do que 1. E aí, parecido, quando é que 1 menos x é negativo, isso aqui é a mesma coisa que o 1, no caso aqui, ser menor do que x. Ok? E aí, portanto, quando eu vejo o sinal dessa expressão, se você vê ela individualmente aqui, essa expressão x menos 1, né? 1 menos x, no caso. 1 menos x. Vou analisar o sinal dela. Ela muda aqui no número 1. Okay? Nesse número 1, ela muda de sinal. Então, o que é que acontece? A direita do número 1, ou seja, quando x é maior do que 1, ela é negativa. Então, vou escrever aqui a direita do 1, ela é negativa. Eu coloquei aqui em azul. E a esquerda do número 1, que é o x menor do que 1, ela vai ser positiva. Okay? Uma outra forma simples de verificar isso aqui é que ela só é zero quando x é 1, né? E quando x não é 1, ela tem um sinal fixo, não muda de sinal, porque se ela mudasse de sinal, isso você vai ver num curso de cálculo, por exemplo, chama teorema de valor intermediário, que é uma função contínua. Se ela mudasse de sinal, ela teria que ter uma outra raiz. A única raiz aqui no caso é o número 1. Então ela só pode mudar de sinal ali naquele número 1. Ok? Então você pode calcular por um número maior do que 1, vamos dizer 2. Vamos ver qual seria o sinal quando x é 2, que é um número qualquer maior do que 1. 1 menos 2 é menos 1, que é negativo. Então a direita do 1 ela vai ser negativa. Okay? E a esquerda do 1, aqui você escolhe algum número menor do que 1, por exemplo, 0 é menor do que 1. Se você faz 1 menos 0, dá 1, é positivo. Então, para qualquer número menor do que 1, ela vai ser positiva, portanto. Isso parece ser estranho, porque como é que você só está verificando para um número e dizer que vale para todos menores do que 1, ela vai ser positiva, por exemplo, mas é por causa disso que um resultado que você vê num primeiro curso de cálculo, chama teorema do valor intermediário para funções contínuas. Enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não vale a pena. Você vai ver isso num curso de cálculo, se você for fazer um curso de cálculo. Mas enfim, dá para fazer verificando também para esses números. Eu vou fazer agora
uma análise parecida para outra expressão aqui que eu tinha, que era o x, ok? Eu analisei o 1 menos x, o sinal dela, vou analisar o sinal do x agora. Então, no caso do x, e aí eu vou fazer uma tabela aqui um pouco mais completa, eu vou reescrever essa análise de sinal que eu fiz aqui para o 1 menos x. Então, vou fazer uma tabela aqui bem simples. Então, tinha aqui 1 menos x, era uma expressão que a gente avaliou. A outra que a gente vai avaliar é o x, e a outra é, se a gente voltar aqui, é o x menos 2. Ok? Então, eu vou avaliar também o x menos 2. Vamos ver onde é que essas expressões mudam de sinal, né? Então, elas vão mudar de sinal. A primeira a gente já sabe que é no x igual a 1, ok? Então, vou marcar aqui. Eu sei que no x igual a 1 vai haver uma mudança de sinal. Vamos fazer uma espécie de tabela aqui. Okay? Então, eu sei que em x igual a 1, essa primeira expressão, 1 menos x, muda de sinal. A expressão x, ela muda de sinal no zero. Então, o zero é um ponto que vai mudar, porque o x maior do que zero, positivo, o x menor do que zero, negativo. Então, o zero é um outro valor que uma dessas expressões muda de sinal. Okay? E, finalmente, aqui o x menos 2, o valor que ela muda de sinal, é a raiz, essencialmente, é o x igual a 2. Okay? Então, no 2, essa expressão x menos 2 muda de sinal. Essa 1 menos x, a gente já viu que a esquerda do 1 ela é positiva. Então, a gente viu aqui positiva a esquerda do 1. E ela é negativa à direita do 1. Vou marcar aqui um sinal negativo. Já esse x aqui, acontece o quê? A direita do zero, positivo. Então, qualquer coisa à direita do zero é positivo. Todos esses quadradinhos aqui da minha tabela que estão à direita do zero, positivo. E à esquerda do zero, o x é negativo. Ok? São os números negativos. No caso x menos 2, essa aqui também a análise é relativamente simples. O que acontece para um número maior do que 2, x menos 2 é positivo. Ok? Para ver isso de forma bem simples, por exemplo, considera um número maior do que 2 qualquer, 3. 3 menos 2 é 1, é positivo. Okay? E a esquerda do 2 é negativo. Então vamos ver agora o que seria o produto. Vamos fazer a tabela, vou alongar aqui um pouco a minha tabela. Então qual seria o sinal desse produto aqui, que seria 1 menos x vezes x menos 2. É bem simples ver o sinal disso, porque como a gente viu, negativo vezes negativo é positivo. Positivo vezes positivo também é positivo. E um negativo vezes um positivo vai dar negativo, ok? Então, analisar o sinal da expressão quando ela está toda escrita dessa forma, como produto ou como uma divisão, é bem simples. Obviamente, os casos complicados é se você tivesse uma soma, porque de coisas que estão mudando de sinal, porque eu sei que soma de positivo é positivo e soma de negativo é negativo, mas se você tem expressões que estão mudando de sinal, né, às vezes é positivo, às vezes é negativo, como é o caso, é mais difícil analisar. No produto é algo bem simples, por causa disso que eu acabei de dizer. Produto positivo é positivo, produto negativo é positivo. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui o produto desses dois, aqui à esquerda do zero, né, eu tenho menos vezes menos, dá positivo. Com esse positivo aqui de cima, esse resultado dá positivo, esse produto aqui. Posso ver também positivo vezes negativo, dá negativo vezes um negativo vai dar positivo. Agora, positivo vezes positivo, dá positivo. Vezes um negativo vai dar negativo, esse produto. Agora, esse daqui vai dar um negativo vezes positivo. O 1 menos x é negativo, né? À direita do 1 e à esquerda do 2. O x é positivo e o x menos 2, à esquerda do 2 é negativo. Então, você tem negativo vezes positivo, eu estou indo de cima para baixo. Eu tenho negativo vezes positivo, vezes vai dar negativo, vezes um negativo vai voltar a ser positivo. E agora eu tenho finalmente à direita do 2, 1 menos x é negativo, né? Então eu tenho negativo, o x é positivo e o x menos 2 é positivo. Então negativo vezes positivo vai dar negativo, vezes um outro positivo, continua dando negativo. Okay?
Então aqui está a análise de sinal bem simples, eu quero saber quando é negativo. Só lembrando que a resposta não vai ser simplesmente todos os números menores do que zero e todos os números entre 1 e 2. Eu tinha aqui antes, né, que considerar, lembre-se que teve essa expressão aqui, 1 mais x ao quadrado, que eu não considerei, porque ela nunca é negativa, né? Então, portanto, multiplicar ela por essa expressão não vai mudar o sinal, mas tem um caso que ela pode ser zero, né? Que eu não vou considerar aqui, eu estou considerando os casos que esse produto aqui dessas 4 expressões dá positivo. Então, o zero eu não posso considerar. Então, eu tenho que considerar, além desses resultados que eu obtive aqui, então, além disso, a gente sabe que o x não pode ser menos 1. Então vai ficar um buraco aí, vamos dizer, nesse menos 1. Aí no caso, qual seria a minha resposta? Portanto, vamos fazer aqui um desenho da reta. Eu vou apagar um pequeno espaço aqui para o menos 1. Eu não vou incluir na minha resposta. Aqui está o menos 1. E eu sei que, tirando esse menos 1 aqui, qualquer número menor do que 0 serve. Então está aqui o 0. Então qualquer número que está à esquerda do 0 vai servir para mim, mas não vai incluir o menos 1, ok? E também serve qualquer, pelo que eu estou vendo aqui, o positivo, qualquer número entre 1 e 2. Então veja aqui, aqui está 1, aqui está o 2. Então também os números que estão aqui entre 1 e 2. Então de novo a gente vai ver isso mais na frente, como escrever isso com notação de intervalo. Mas o que eu tenho aqui, a resposta, portanto, vai ser... Como você não está incluindo aqui o menos 1, então é importante apagar aqui um pouco, deixar esse buraquinho aqui no menos 1. Então a resposta vai ser todos os números que são menores do que menos 1. Então, portanto, a gente tem todos os números que são menores do que menos 1. Ou todos os números que estão entre menos 1 e 0. Veja aqui que eu tenho esses 3 pedaços, né? Menor do que menos 1, entre menos 1 e 0. Ou também tenho esse outro pedaço que é entre 1 e 2. Ok? Eu fiquei com esses 3 pedacinhos aqui laranja e seriam esses 3 pedaços a resposta do problema lá que a gente viu. Ok? Vamos fazer mais um exemplo agora. De novo, qualquer dúvida no que a gente está fazendo aqui, é interessante você pausar o vídeo, tentar fazer, não olhar todo o vídeo, enfim, de forma sem parar, né? O ideal realmente é você teve dúvida em algum momento, pausa o vídeo, tenta, vai acompanhando, tentando fazer com uma folha ali, um lápis, uma caneta, etc. O que eu estou fazendo e vai pausando o vídeo e tenta. O ideal até, inclusive, seria você fazer a conta antes de eu chegar na conta, né? Então, isso é simples, pausa o vídeo, vai fazendo a conta e quando eu fizer a conta, ele chegou igual que eu cheguei aqui, teve alguma coisa diferente, vê lá se você fez um erro ou eu posso cometer alguma coisa aqui também, eu faço um comentário depois no vídeo quando tem algum erro de conta aqui. Claro que a gente tenta não fazer isso, mas enfim. Vou fazer um outro exemplo agora. A gente vai resolver essa desigualdade 5, raiz quadrada de 5x menos 6 maior ou igual que x. Vamos ver se tem quais seriam os números que... Tem algum número que satisfaz isso, que a raiz quadrada de 5x menos 6 é maior ou igual do que x. Vamos ver se tem números que satisfazem isso aqui. Então, o que eu quero aqui? Eu tenho que uma primeira coisa que a gente viu lá desde a primeira aula lá dos números reais, quando a gente viu potenciação, etc. Quando eu tomo uma raiz quadrada, a gente tem que ter certeza que o número não é negativo, ok? Então ele pode ser zero, não tem problema, tomar raiz quadrada de zero é zero, mas não pode ser negativo. Então uma coisa que a gente tem aqui antes que considerar é que essa expressão 5x menos 6 não pode ser negativa. Okay? Então tem que ser maior ou igual do que zero. Se você resolve essa desigualdade simples, isso aqui é a mesma coisa que o x tem que ser maior ou igual do que 6 quintos. Ok? Então o x tem que ser maior ou igual do que 6 quintos. Qualquer resposta que eu chegar aqui vai ter que considerar necessariamente que o x tem que ser maior ou igual que 6 quintos.
Então agora eu tenho uma pergunta aqui, uma coisa que você tenta fazer, em geral, o estudante, é tirar uma raiz quadrada aqui. E aí a pergunta é, será que eu posso tirar a raiz quadrada? Então a pergunta é a seguinte. Será que A maior ou igual que B implica, que é uma expressão tipo a que eu tenho aqui, implica que, então vou colocar uma interrogação, que A ao quadrado é maior ou igual que B ao quadrado? Será que isso é verdade? E aí, para muitos casos que você possa pensar de exemplos, provavelmente você vai achar que a resposta é sim. Mas aí tenha cuidado com o tipo de exemplo que você toma. Então, veja aqui. Então, não coloquei que isso aqui é verdade, é só verdade para alguns números, né? Se ambos os números são positivos, por exemplo, então isso aqui de fato é verdade. Mas aqui nesse caso, por exemplo, um exemplo simples, que isso aqui não é verdade, o 2 é maior ou igual que menos 3. Okay? Porque o 2 é positivo e o menos 3 é negativo. Mas, quando você faz 2 ao quadrado, isso aqui é 4. E 4 é um número menor do que 9, que é menos 3 ao quadrado. Né? Então, aqui no caso, eu inverti a desigualdade. Né? Então, nem sempre você fazer um número ao quadrado, mesmo que aquele número seja maior do que o outro, vai significar que ele ao quadrado vai ser maior que o outro. Tem esses casos aqui particulares. Eu poderia, mesmo que aqui eu fiz 2 e menos 3, mas eu poderia fazer, por exemplo, menos 2 também, menos 2 e menos 3. O menos 2 é maior do que o menos 3, mas menos 2 ao quadrado é menor do que menos 3 ao quadrado, ok? Então, isso aqui vale, então, se o A é maior ou igual que B, que é maior que zero, ou seja, você tem números positivos, ou até eu posso incluir até o zero, então, de fato, a gente pode ter que o A ao quadrado é maior ou igual do que B ao quadrado, ok? Se você sabe de antemão que ambos são positivos. E aqui eu sei de antemão que ambos são positivos. Por quê? Um dos termos é uma raiz quadrada. Uma raiz quadrada de qualquer número nunca é negativo, ok? Pode ser zero quando você tem uma raiz quadrada de zero, mas nunca é negativo. E esse x aqui, mas o x, que é a expressão que aparece do lado direito da desigualdade, ela pode ser negativa, né? De fato, quando x é menos 1, enfim, menos 1 é negativo. Mas tem uma coisa que você deve observar aqui, que é a gente está assumindo aqui de antemão que o x é maior ou igual que 6 quintos, que eu marquei aqui, porque eu estou tomando a raiz quadrada de 5x menos 6. Então, para isso fazer sentido, necessariamente o x tem que ser maior ou igual do que 6 quintos. Então, como o x é maior ou igual que 6 quintos, em particular o x é positivo, ok? Então, ou seja, ambos os termos daquela expressão, a raiz quadrada de 5x menos 6 e o x são positivos. Então, eu posso usar essa ideia que se eu tomar o quadrado, isso é uma coisa que você tem que tomar cuidado, porque às vezes nem sempre é verdade, e aí você tem que ter cuidado, dependendo das expressões, poderia não ser verdade. Né? Nesse caso aqui ambas são positivas só pela definição da expressão raiz quadrada de 5x menos 6. Então vamos continuar aqui, eu posso tomar o quadrado, portanto, então logo, como eu sei que tudo aqui é positivo, né? Raiz quadrada de 5x menos 6 maior ou igual do que x é a mesma coisa que quando eu faço o quadrado aqui. No caso não vou dizer com a mesma coisa, mas isso aqui implica que o quadrado da raiz quadrada de 5x menos 6 vai ser maior ou igual do que x ao quadrado, ok? E aí se eu resolvo isso aqui é a mesma coisa que o quadrado da raiz quadrada é simplesmente o número que está aqui, que é 5x menos 6, tem que ser maior ou igual que x ao quadrado. E aí isso aqui é a mesma coisa que x ao quadrado menos 5x mais 6 menor ou igual do que zero. Okay? Eu estou subtraindo 5x e somando 6 dos dois lados da desigualdade. E aí perceba que está maior ou igual, né, que x ao quadrado, mas é a mesma coisa que essa expressão do lado direito, que vai aparecer do lado direito aqui, ser menor ou igual que zero. Okay? Ou zero maior ou igual do que aquela expressão, tanto faz. Então, uma coisa que você percebe é que, enfim, ou talvez não, mas não vou entrar em muitos detalhes aqui, a gente já fez outras videoaulas sobre isso,
Essa expressão que aparece aqui, x ao quadrado menos 5x mais 6, é a mesma coisa que x menos 2 vezes x menos 3. Okay? E aí era fácil até encontrar dois números que a soma é 5 e o produto é 6. Então, 2 e 3. X menos 2 vezes x menos 3. E aí, como a gente fez no outro exemplo lá, analisar o sinal disso, basta analisar o sinal do x menos 2 e do x menos 3. Então, aqui eu vou analisar, vou fazer uma tabela lá como eu fiz antes. X menos 2, x menos 3 e depois o produto, x menos 2 vezes x menos 3, que é a expressão que eu tenho. O x menos 2, ele muda de sinal no 2. Ok? Então, em 2 ela muda de sinal. E o x menos 3 muda de sinal no 3, que é a sua raiz, né? E aí o x menos 2 é positivo, à direita do 2, e é negativo à esquerda do 2. E o x menos 3 é positivo, à direita do 3, e negativo à esquerda do 3. Então, de novo aqui, para os números menores do que 2, vou ter um produto de dois números negativos, que dá positivo. Vou fazer aqui da cor, vai dar positivo. No caso aqui, entre 2 e 3 vai dar um número positivo vezes um número negativo, que é negativo. E para x maior do que 3, ambos os números são positivos e, portanto, o produto é positivo. E eu quero saber quando é menor ou igual do que 0, né? Então, incluindo o caso, pode ser 0, não tem problema. Okay? Teria igualdade. E aí, portanto, menor ou igual que 0 é essa região aqui que eu estou riscando aqui, que é entre 2 e 3, incluindo o caso de ser igual a 2 e 3, porque a desigualdade que eu tinha lá originalmente, se você ver, é menor ou igual a 0, não só menor do que 0. Né? Então, inclui o caso que é igual a 0, e aí, portanto, você tem que o x vai estar entre 2, incluindo 2, e 3, incluindo 3. Então, maior ou igual que menos 2, menor ou igual do que 3. Menos 2 não, né? Que 2. 2. Entre 2 e 3, incluindo 2 e 3. Então, maior ou igual que 2, menor ou igual que 3. Então é isso. Vou concluir aqui com esses dois exemplos.